Já imaginou ser obrigado a casar com um completo estranho? Sem amor, sem escolha, só um contrato frio entre famílias poderosas. Essa é a história de Helena e Daniel. Ela, uma jovem doce forçada a salvar a empresa da família. Ele, um empresário frio que via o casamento como mais uma obrigação chata. Mas a lua de mel revelou segredos que nenhum dos dois esperava. E o que começou como prisão se transformou no amor mais improvável que você já viu. Antes de começar essa história incrível, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum capítulo e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sua presença aqui faz toda a diferença. O altar estava decorado com flores brancas e douradas. Os convidados sorriam. As câmeras clicavam. Mas os noivos? Eles mal se olhavam. O salão do Hotel Copacabana Palace estava impecável. Lustres de cristal refletiam a luz dourada sobre as mesas cobertas com toalhas de linho importado. Arranjos de rosas brancas e orquídeas decoravam cada canto. Champanhe francês circulava entre os 300 convidados. Tudo perfeito, tudo calculado, tudo falso. Helena Ribeiro estava no quarto da noiva, sozinha, olhando para o espelho. O vestido de noiva custou uma fortuna. Rendas delicadas, pedrarias brilhantes, cauda longa. Mas ela não conseguia sorrir. Só conseguia respirar fundo e tentar não chorar. "Você consegue", murmurou para si mesma. "Só mais algumas horas." A porta se abriu. A mãe dela entrou. Sorriso forçado. Olhos preocupados. "Está pronta, querida?" Helena virou. Forçou um sorriso. "Estou." A mãe se aproximou. Arrumou o véu. Tocou o rosto da filha. "Eu sei que isso não é o que você sonhou." "Não é." A voz de Helena saiu baixa, firme. "Mas é necessário." A mãe segurou as mãos dela. "A empresa está falindo. Seu pai perdeu tudo. Se você não fizer isso, vamos perder a casa, o apartamento do seu irmão. Tudo." Helena fechou os olhos. Pensou no irmão mais novo, Miguel, 22 anos. Deficiência auditiva desde criança. Dependia deles para tudo. Não podia trabalhar sozinho. Precisava de cuidados, de apoio, de segurança. "Eu sei", disse Helena. "Por isso eu aceitei." "Daniel é um bom homem." A mãe tentou convencer. "Ele vai cuidar de você." Helena quis rir, mas não teve coragem. Bom homem? Ela mal conhecia Daniel Monte Azul. Viu ele 3 vezes antes do casamento. Todas as reuniões foram rápidas, formais, frias. Ele mal falou com ela. Só com o pai dela. Só sobre negócios, sobre contratos, sobre fusões. "Vamos", disse a mãe. "Está na hora." Helena pegou o buquê. Lírios brancos, símbolo de pureza. Que piada. Nada ali era puro. Tudo era estratégia, conveniência, negócios. Desceu as escadas. O pai esperava. Terno impecável, rosto sério. Quando viu a filha, os olhos brilharam. Não de alegria, de culpa. "Você está linda", disse baixo. Helena apenas acenou. Não confiava na própria voz. "Helena." O pai hesitou. "Se você quiser desistir, a gente dá um jeito, de alguma forma." Ela olhou para ele. Viu as rugas profundas, os cabelos brancos que não existiam 2 anos atrás, as mãos tremendo. O homem que sempre foi forte agora estava quebrado, e era culpa de escolhas ruins, de investimentos errados, de confiar nas pessoas erradas. "Tudo bem, pai." Helena segurou o braço dele. "Eu escolhi isso, vou até o fim." Ele assentiu, engoliu seco, e os dois caminharam para o salão. A música começou. As portas se abriram, todos se levantaram. Helena entrou, passo a passo, devagar, o coração batendo descompassado, as mãos suando. O buquê pesava como chumbo. E então ela viu Daniel. Ele estava no altar, terno azul marinho, gravata prateada, cabelo negro perfeitamente penteado, ombros largos, postura ereta, rosto gelado.
sem expressão, sem emoção, como se estivesse em uma reunião de negócios, não em um casamento. Helena engoliu seco, continuou andando. Daniel a viu. Olhou. Analisou. De cima a baixo. Mas não sorriu. Não demonstrou nada. Apenas esperou. Mãos cruzadas na frente. Postura perfeita. Como um soldado. Ela chegou ao altar. O pai soltou o braço dela, beijou a testa. Sussurrou. Me perdoa. Helena não respondeu. Só virou para Daniel. Os dois se encararam. Pela primeira vez de verdade. Olho no olho. E foi como olhar para uma parede de concreto. Fria. Impenetrável. Sem vida. O padre começou a cerimônia. Palavras decoradas. Automáticas. Ninguém estava ouvindo de verdade. Só esperando acabar. Daniel Monte Azul, você aceita Helena Ribeiro como sua esposa? Pausa. Daniel respirou fundo. Aceito. A voz dele era grave, firme, sem emoção. Helena Ribeiro, você aceita Daniel Monte Azul como seu esposo? Ela olhou para ele. Procurou algo, qualquer coisa. Um sinal de humanidade, mas não encontrou nada. Aceito. A voz saiu trêmula, quase inaudível. Então eu os declaro marido e mulher. O padre sorriu. Pode beijar a noiva. Daniel se aproximou. Devagar, calculado. Segurou o rosto de Helena, suave, mas mecânico. Encostou os lábios nos dela. Rápido, frio, sem sentimento. Os convidados aplaudiram, sorriram, tiraram fotos, gritaram parabéns. Mas Helena sentiu um vazio enorme, como se tivesse vendido a alma, e talvez tivesse. A festa foi longa. Música, comida, bebida, discursos. Todos falavam sobre amor, sobre união, sobre felicidade. Mentiras. Tudo mentira. Daniel cumprimentava os convidados. Sorriso educado. Aperto de mão firme. Sempre profissional. Sempre distante. Helena ficava ao lado. Calada. Sorrindo quando necessário. Mas morta por dentro. Vocês são um casal lindo, disse uma tia distante. Helena forçou um sorriso. Obrigada. Daniel apenas acenou. Nem falou. Quando finalmente acabou, eles foram para o carro. Um Mercedes preto. Motorista esperando. Daniel abriu a porta para ela. Gesto automático. Sem gentileza real. Entraram, sentaram, silêncio absoluto. O carro arrancou. Helena olhou pela janela. As luzes do rio passavam, brilhantes, bonitas. Mas ela não via nada. Só sentia o peso do que acabou de fazer. Precisamos acertar algumas regras, disse Daniel de repente. Helena virou. Regras? Sim. Ele não olhou para ela. Só para frente. Esse casamento é um acordo entre nossas famílias. Nada mais. Não espero amor. Não espero romance. Apenas respeito mútuo e discrição. As palavras perfuraram. Helena sentiu o peito apertar. Entendo. Vamos manter as aparências em público, mas em privado somos apenas dois estranhos compartilhando um espaço. Ele finalmente olhou para ela. Os olhos eram frios, vazios. Isso funciona para você? Helena quis gritar. Quis chorar. Quis pular do carro e correr, mas não podia. Pensou no pai, na mãe, no Miguel, na família. Funciona, mentiu. Ótimo. Daniel voltou a olhar para frente. Amanhã partimos para Angra dos Reis. A lua de mel é esperada, mas não se iluda, é só mais uma obrigação. Helena virou para a janela, mordeu o lábio, segurou as lágrimas. Não ia chorar na frente dele, não ia dar esse gostinho. Tudo bem, sussurrou. O resto da viagem foi em silêncio. Cada um perdido nos próprios pensamentos, cada um preso na própria prisão. Chegaram ao apartamento, cobertura no Leblon, vista para o mar, decoração moderna, luxuosa, fria. Seu quarto é o da direita, disse Daniel. O meu é o da esquerda. Há um banheiro em cada. Não há necessidade de compartilhar espaços. Helena parou.
Quartos separados? Sim, ele afrouxou a gravata. Como eu disse, somos estranhos. Não vejo razão para fingir intimidade que não existe. Ela assentiu. Claro. Pegou a mala. Foi para o quarto designado. Fechou a porta. Encostou nela. E finalmente deixou as lágrimas caírem. Silenciosas, dolorosas, liberando tudo que segurou o dia inteiro. O que eu fiz, eu pensou. Meu Deus, o que eu fiz? Mas já estava feito, não tinha volta. Helena tinha escolhido, e agora ia ter que viver com as consequências. Tirou o vestido devagar. Cada peça era uma lembrança do pesadelo que viveu. Colocou uma camisola simples. Deitou na cama enorme, fria, vazia. Olhou para o teto, pensou em como imaginava que seria o casamento. Quando era criança, sonhava com amor, com parceria, com alguém que a visse de verdade. Mas a vida não era conto de fadas, era dura, cruel, cheia de escolhas impossíveis. Do outro lado do apartamento, Daniel estava no escritório, bebendo uísque, olhando para a cidade pela janela. Pensava em como a vida o forçou naquilo, em como a família pressionou, em como não teve escolha. Helena era bonita, isso ele admitia. Mas beleza não era suficiente. Ela era jovem demais, ingênua demais, privilegiada demais, criada em berço de ouro. Nunca trabalhou um dia na vida. Nunca lutou por nada. Só aceitou o casamento porque a família pediu, sem pensar, sem questionar. Mais uma patricinha mimada, pensou. Vai me dar trabalho. Daniel tomou outro gole. Decidiu que ia manter distância. Não ia se envolver. Não ia se apegar. Era só cumprir o acordo. Manter as aparências. E seguir a vida. Mas algo nele, algo pequeno, escondido, se perguntou. E se eu estiver errado sobre ela? Empurrou o pensamento para longe. Terminou o uísque. Foi para o quarto. Deitou. Fechou os olhos. E os dois em quartos separados passaram a primeira noite de casados completamente sozinhos. Cada um em sua própria ilha. Cada um em sua própria dor. A lua de mel começaria no dia seguinte. E nenhum dos dois fazia ideia do que estava por vir, de como tudo ia mudar, de como o destino tinha planos que eles não podiam controlar. Porque às vezes as obrigações escondem bênçãos, e as prisões, liberdades. E o amor? O amor nasce onde menos esperamos, nos lugares mais improváveis, entre as pessoas mais distantes. E Daniel e Helena estavam prestes a descobrir isso, da forma mais intensa, mais dolorosa, mais verdadeira. Mas ainda não sabiam, ainda estavam cegos, ainda estavam presos em suas próprias verdades, em seus próprios muros. A tempestade estava chegando e ia derrubar tudo. A manhã chegou com sol forte, luz entrando pelas cortinas. Helena acordou cedo, mal dormiu. A cama era confortável, mas o coração estava pesado. Levantou, olhou no espelho, olhos inchados, rosto cansado. Suspirou. Tomou banho. Colocou um vestido leve, azul claro, simples. Arrumou o cabelo. Saiu do quarto. A sala estava vazia, silenciosa. Procurou Daniel. Não encontrou. Foi para a cozinha. Ele estava lá, já arrumado. Camisa social branca, calça preta, lendo jornal, tomando café, sozinho. Bom dia, disse Helena, a voz baixa. Daniel levantou os olhos. Bom dia. Voltou ao jornal. Nada mais. Helena ficou parada, esperando algo. Uma conversa, uma pergunta, um gesto. Mas nada veio. Posso tomar café? Perguntou tímida. À vontade. Ele nem olhou. Esta é sua casa agora. Helena serviu café. Pegou uma torrada. Sentou do outro lado da mesa. Comeu em silêncio. O som da xícara no pires era o único barulho. Desconfortável. Sufocante. A que horas partimos? Tentou ela. 10 horas. Daniel virou a página do jornal. O motorista já está a caminho. Para Angra dos Reis? Sim.
Silêncio de novo. Helena tentou outra vez. É um lugar bonito? Dizem que sim. A voz dele era neutra, desinteressada. Você nunca foi? Não. A conversa morreu. Helena desistiu. Terminou o café. Voltou para o quarto. Arrumou a mala. Colocou vestidos leves, biquínis, chinelos, protetor solar. Tudo o que precisava para uma lua de mel, mas sem empolgação, sem esperança. 10 horas. O motorista tocou a campainha. Daniel abriu, cumprimentou. Educado, profissional. Pegou as malas. Saiu. Helena o seguiu. Entraram no carro. Sentaram. Ela na janela. Ele no outro lado. O máximo de distância possível. O carro arrancou. Rio de Janeiro passou. As montanhas, o mar, as praias, tudo lindo. Mas Helena não conseguia apreciar. Só sentia o peso da presença dele. Tão próximo, mas tão distante. Tentou conversar. O tempo está bonito. Está. Daniel mexia no celular, e-mails, trabalho. Você gosta de praia? É indiferente. Helena mordeu o lábio. Virou para a janela. Decidiu não tentar mais. Era inútil. Ele não queria conversar. Não queria conhecê-la. Não queria nada. As horas passaram devagar. Muito devagar. O silêncio era ensurdecedor. Helena olhava a paisagem. Daniel trabalhava. Nem se olhavam. Pararam em um posto. Banheiro. Lanche. Helena desceu. Esticou as pernas. Respirou fundo. Tentou aliviar a tensão. Uma criança passou correndo, tropeçou, caiu, começou a chorar. Helena correu. Ajudou ela a levantar. Limpou o joelho. Conversou. Acalmou. A mãe da criança agradeceu. Obrigada, moça. Você é um anjo. Helena sorriu. De verdade. Pela primeira vez em dias. Imagina. Fico feliz em ajudar. Daniel observou de longe. Viu a cena. Franziu a testa. Não esperava aquilo. Empurrou o pensamento. Só quer aparecer. Concluiu. Voltou para o carro. Seguiram viagem. Mais silêncio. Mais distância. Até que finalmente chegaram ao aeroporto. Helicóptero particular esperando. Daniel tinha acesso a tudo. Dinheiro não era problema. Vamos de helicóptero? Perguntou Helena surpresa. É mais rápido. Ele entrou, sem olhar para ela. Helena entrou atrás. Colocou o cinto. O helicóptero decolou. A vista era incrível. O mar azul. As ilhas. O verde das montanhas. Ela encostou no vidro. Os olhos brilhando. É lindo, murmurou. Daniel olhou de relance. Viu o encantamento no rosto dela, genuíno. Puro. Por um segundo, algo nele se mexeu, mas empurrou. É só paisagem, pensou. Chegaram ao resort. Exclusivo, luxuoso, pé na areia, suítes com vista para o mar, serviço impecável, tudo perfeito. A gerente os recebeu, sorridente. Sejam bem-vindos, a suíte lua de mel está pronta. Daniel acenou. Obrigado. Se precisarem de qualquer coisa é só chamar. Ela entregou as chaves. Aproveitem a estadia. Subiram para a suíte. Espaçosa, decorada com bom gosto. Cama enorme, varanda com rede, banheira de hidromassagem, vista espetacular. Helena entrou. Olhou ao redor. Era lindo, mas vazio, como tudo na vida dela agora. Daniel largou a mala. Abriu o laptop, sentou na mesa, começou a trabalhar. Nem olhou para a vista, nem comentou nada. Helena ficou parada, observando, esperando, mais nada. Você vai trabalhar? Perguntou. Sim, tenho reuniões importantes. Mas estamos na lua de mel. E? Ele levantou os olhos. Frio. Isso muda alguma coisa? Helena sentiu o golpe. Não, não muda. Pegou a bolsa. Vou dar uma volta. Fique à vontade. Ele já estava digitando. Nem viu ela sair. Helena desceu. Andou pela praia. Pés na areia. O mar batendo. A brisa no rosto.
Tentou apreciar, tentou se acalmar, mas as lágrimas vieram. Sentou em uma pedra, abraçou os joelhos, chorou baixinho, sozinha, invisível. Por que está tão difícil? Pensou. Eu só queria que ele me visse, que me desse uma chance, que tentasse. Mas ele não tentava, não queria. Para Daniel, ela era só uma obrigação, um peso, uma inconveniência. Helena limpou as lágrimas. Respirou fundo. Decidiu que ia aguentar. Ia sobreviver. Mesmo que doesse. Mesmo que custasse tudo. Voltou para a suíte. Daniel ainda trabalhava. Nem percebeu que ela tinha saído. Vou tomar banho, disse ela. Ele acenou, sem olhar. Helena entrou no banheiro, trancou a porta, ligou o chuveiro, deixou a água quente cair, lavando a dor, lavando a tristeza, tentando se limpar de tudo aquilo. Quando saiu, Daniel ainda estava na mesa. Ela deitou na cama, virou para a janela, fechou os olhos, fingiu dormir. As horas passaram. O sol se pôs. A noite chegou. Daniel finalmente desligou o laptop. Olhou para a cama. Helena estava deitada, quieta. Ele suspirou. Pegou o travesseiro e cobertor. Foi para o sofá. Nem tentou se aproximar, nem pensou em dividir a cama. E assim se passou a primeira noite da lua de mel. Cada um em seu canto, cada um em seu mundo. Distantes, frios, sozinhos. Helena abriu os olhos. Viu ele no sofá. Sentiu algo apertar no peito. Ele nem consegue dormir perto de mim, pensou. Eu sou tão ruim assim? Mas não disse nada. Apenas virou, fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem no travesseiro. Silenciosas, dolorosas, invisíveis. Daniel ficou acordado, olhando para o teto, pensando. Por que aceitei isso? Por que me forcei a essa situação? Mas sabia a resposta. A família, o negócio, o acordo. Tudo voltava para isso. Sempre. Vou só cumprir o combinado, decidiu. 2 semanas aqui, voltamos. Seguimos a vida. Cada um no seu canto. Parecia simples. Parecia fácil. Mas o destino tinha outros planos. E Daniel estava prestes a descobrir que nem tudo se controla. Que nem tudo se prevê. Que às vezes a vida surpreende. E a surpresa estava chegando. Mais rápido do que ele imaginava. O segundo dia começou igual ao primeiro. Sol forte, céu azul, mar calmo. Mas o clima na suíte era gelado. Helena acordou com o barulho do café sendo servido. Abriu os olhos. Daniel já estava na varanda. Camisa leve, bermuda, óculos escuros, laptop aberto, sempre trabalhando. Ela se levantou, arrumou o cabelo, lavou o rosto. Saiu do quarto. Bom dia, tentou de novo. Bom dia, resposta automática, sem emoção. Helena serviu café. Sentou na cadeira da varanda. A vista era de tirar o fôlego. Mar azul turquesa. Barcos ao longe. Montanhas verdes. Paraíso. Mas ela não sentia isso. Só sentia vazio. Tem algum plano para hoje? Zee perguntou. Trabalho. Daniel não tirou os olhos da tela. O dia todo? Sim. Helena suspirou. Tá bom. Terminou o café em silêncio. Levantou. Pegou uma toalha. Vou para a praia. Cuidado com o sol. Frase automática. Sem real preocupação. Ela desceu sozinha. A praia estava vazia. Apenas alguns hóspedes. Espalhou a toalha. Sentou. Olhou para o mar. Tentou relaxar. Mas era impossível. Pensou na vida que tinha antes. Simples, mas feliz. Trabalhava em uma escola como assistente. Cuidava do Miguel. Ajudava os pais. Nada glamouroso. Mas tinha propósito. Tinha sentido. Agora? Agora era só uma esposa de fachada. Invisível. Irrelevante. Presa em um acordo que não pediu. Eu não devia ter aceitado, pensou. Devia ter encontrado outro jeito. Mas não havia outro jeito, ela sabia. O pai perdeu tudo. Dívidas enormes, sem saída.
O casamento era a única solução. Daniel pagou tudo, salvou a família e, em troca, levou ela. Como se fosse mercadoria, como se não tivesse valor próprio. Helena fechou os olhos, sentiu o sol no rosto. Tentou esvaziar a mente, apenas sentir, apenas ser. Horas passaram. Ela nadou, caminhou, leu um livro, tudo sozinha. Daniel não desceu, nem uma vez. Quando voltou para a suíte, ele ainda estava na mesma posição. Varanda, laptop, trabalhando. Você nem almoçou? Perguntou Helena. Pedi no quarto. Ele apontou para a bandeja vazia. Sozinho? Sim. Finalmente olhou para ela. Você esperava algo diferente? Helena não respondeu. Apenas entrou. Tomou banho. Trocou de roupa. Pediu comida. Comeu sozinha. De novo. A tarde foi igual. Daniel trabalhando, Helena vagando. Cada um em seu mundo. Sem conexão. Sem tentativa. À noite, Helena tentou uma última vez. Quer jantar lá embaixo? O restaurante tem uma vista linda. Daniel hesitou. Olhou para ela. Viu a esperança nos olhos. Por um segundo, pensou em aceitar. Mas empurrou. Tenho uma teleconferência. Agora? Sim. Fuso horário diferente. Helena assentiu. Claro. Jantou sozinha, no restaurante, rodeada de casais, todos rindo, conversando, se tocando, felizes. E ela ali, sozinha, a lua de mel mais triste do mundo. Voltou para a suíte. Daniel estava no telefone, falando em inglês, negócios, sempre negócios. Helena foi para a varanda, sentou na rede, olhou as estrelas, tantas, brilhantes, lindas, mas distantes, como ela se sentia, distante de tudo, de todos. Você está bem? A voz de Daniel a assustou. Virou. Ele estava na porta. Teleconferência terminada. Estou, mentiu. Ele se aproximou. Encostou na grade. Olhou para o mar. Você não está. Helena franziu a testa. Como sabe? Você não sorriu uma vez hoje. Ele virou para ela. E seus olhos estão vermelhos. Você chorou. Ela desviou o olhar. Não chorei. Helena. A voz dele saiu mais suave, quase humana. Eu não sou cego. Então por que age como se eu não existisse? As palavras saíram antes que ela pudesse controlar. Duras, verdadeiras. Silêncio. Daniel não esperava aquilo. Ficou sem resposta. Você me ignora. Me trata como móvel. Como se eu fosse só parte da decoração. Helena se levantou. Olhou para ele. Eu sei que não me pediu em casamento. Eu sei que fui forçada em você. Mas eu também não escolhi isso. Também sou vítima. Daniel apertou a mandíbula. Eu sei. Então por que é tão cruel? A voz dela tremeu. O que eu fiz para merecer isso? Você não fez nada. Ele passou a mão no cabelo, frustrado. Não é sobre você. Então é sobre o quê? Ele virou. Olhou para o mar. Respirou fundo. É sobre mim. Sobre não querer me apegar. Sobre não querer sentir. Helena se aproximou. Sentir o quê? Qualquer coisa. Ele fechou os olhos. Eu já fui casado antes, há muito tempo. Foi horrível. Ela me usou. Mentiu. Me traiu. Quando o dinheiro acabou, ela foi embora. E eu jurei que nunca mais ia deixar ninguém entrar. As palavras caíram pesadas. Helena não esperava aquilo. Eu sinto muito. Não precisa. Daniel abriu os olhos. Mas entende agora? Por que eu mantenho distância? Não é sobre você. É sobre me proteger. Proteger de quê? Helena deu um passo à frente. De mim? Você acha que eu vou te machucar? Não sei. Ele olhou para ela. Mas não quero arriscar. Helena balançou a cabeça. Isso não é vida. Viver com medo de sentir. É a minha vida. Não precisa ser. Ela segurou a mão dele. Suave. Eu não sou ela. Não quero seu dinheiro.
Não quero te usar. Só queria uma chance. Daniel olhou para a mão dela na dele. Pequena. Quente, sincera. Sentiu algo. Algo que não queria sentir. Puxou a mão. Eu não posso. Pode sim. Helena não desistiu. Você só tem medo. Talvez. Ele deu um passo para trás. Mas é meu direito ter medo. E é meu direito tentar. Ela cruzou os braços. Eu vou ficar aqui. Vou continuar tentando. Porque eu acredito que você não é esse homem frio que finge ser. Acredito que tem mais aí dentro. Daniel riu. Sem humor. Você não me conhece. Ainda não. Helena sorriu. Triste. Mas vou conhecer. Com ou sem sua permissão. Ele balançou a cabeça. Voltou para dentro. Boa noite, Helena. Boa noite, Daniel. E assim terminou mais um dia. Com verdades ditas. Com muros expostos. Com uma pequena rachadura no gelo. Pequena, mas presente. Helena deitou. Olhou para o teto. Pensou. Eu vou derrubar esse muro. Não sei como, mas vou. E Daniel no sofá pensou. Ela é perigosa, porque eu estou começando a querer deixar. Mas nenhum dos dois sabia que o verdadeiro ponto de virada estava chegando. No dia seguinte, com uma cena que mudaria tudo, que revelaria quem Helena realmente era, e que forçaria Daniel a encarar a verdade que tanto evitava. O destino estava se preparando, e nada seria igual depois. O terceiro dia começou diferente. Helena acordou cedo, muito cedo. O sol ainda não tinha nascido. Não conseguia dormir. As palavras de Daniel ecoavam na cabeça. Não quero arriscar. Como se ela fosse uma ameaça. Como se amar fosse perigo. Levantou devagar. Olhou para o sofá. Daniel dormia. Pela primeira vez ela o viu vulnerável. O rosto relaxado. Os ombros soltos. Sem a máscara de gelo. Quase humano. Saiu em silêncio. Colocou uma roupa leve. Chinelos. Desceu para a praia. O ar estava fresco. O céu começava a clarear. Rosa e laranja no horizonte. Lindo. Caminhou pela areia. Devagar. Sentindo o vento. Ouvindo o mar. Tentando encontrar paz. Paz que parecia impossível. Bom dia! Helena virou. Uma funcionária do hotel. Jovem. Sorriso largo. Carregava uma pilha de toalhas. Pesadas. Tropeçava. Bom dia, respondeu Helena. A moça quase deixou cair as toalhas. Desculpa, são muitas. Helena não pensou duas vezes. Correu. Deixa eu te ajudar. Não precisa, senhora. A senhora é hóspede. E daí? Helena pegou metade da pilha. Não custa nada ajudar. A moça sorriu. Aliviada. Obrigada. Obrigada mesmo. As duas caminharam juntas. Helena perguntou. Qual seu nome? Carla. Prazer, Carla. Eu sou Helena. Eu sei. Carla riu. Você é a noiva da suíte lua de mel. Todo mundo comenta. Vocês são um casal lindo. Helena forçou um sorriso. Obrigada. Chegaram ao depósito. Carla colocou as toalhas. Helena ajudou. Arrumou tudo. Dobrou. Organizou. Como se sempre fizesse aquilo. Você é demais, disse Carla. Nunca vi uma hóspede fazer isso, principalmente de lua de mel. Helena deu de ombros. Eu trabalhei em escola. Sei como é. Sempre tem muito trabalho e pouca ajuda. Trabalhou? Carla franziu a testa. Mas você não é rica? Não. Helena sentou em uma cadeira. Minha família tinha dinheiro, mas perdeu. Eu trabalhei para ajudar. Não me importava. Gostava de ter propósito. Carla sentou ao lado. E agora? Helena suspirou. Agora eu sou só uma esposa. Sem propósito. Sem nada. Mas você tem um marido incrível. Bonito. Rico. Tenho. Helena olhou para as mãos. Mas ele não me quer. Não de verdade. Carla tocou o ombro dela. Dá tempo. Casamento é difícil no começo. Espero que você esteja certa. As duas conversaram mais. Sobre vida. Sobre sonhos. Sobre dificuldades. Helena se sentiu humana de novo. Conectada. Não era só a esposa invisível.
Era ela mesma. Preciso ir, disse Carla. Obrigada de novo, pela ajuda e pela conversa. Quando quiser. Helena sorriu, de verdade. Estou sempre por aqui. Enquanto isso, na suíte, Daniel acordou. Olhou ao redor. Helena não estava. Levantou, procurou. Banheiro vazio, varanda vazia. Ela tinha saído. Onde ela foi, pensou. Foi para a varanda. Olhou para a praia e viu Helena, conversando com uma funcionária, rindo, abraçando, sem pose, sem artifício, genuína. Daniel franziu a testa. O que ela está fazendo? Observou mais. Viu Helena ajudar Carla a carregar coisas. Viu ela sentar, conversar, como se fossem amigas, não patroa e funcionária, iguais. Algo nele se mexeu. Confusão. Aquilo não encaixava. Helena era filha de empresário, criada em luxo. Devia ser arrogante, mimada, distante. Mas ali estava ela, tratando uma funcionária como igual, com respeito, com carinho. Quem é você? Pensou. Daniel tomou banho, vestiu roupa, mas não abriu o laptop. Pela primeira vez em dias não trabalhou, apenas pensou. Sobre Helena, sobre o que viu, sobre o que não viu. Helena voltou para a suíte 1 hora depois. Rosto corado, sorriso leve. Viu Daniel na varanda. Bom dia de novo. Onde você estava? Perguntou ele. Na praia, caminhando. Ela serviu café. Por quê? Só curiosidade. Ele observou ela. Diferente. Você parece feliz. Estou. Helena sentou. Conversei com uma funcionária. Foi bom. Fazia tempo que não conversava com alguém de verdade. Daniel sentiu a alfinetada. Entendo. Silêncio. Mas diferente. Não desconfortável. Apenas presente. Você não vai trabalhar? Perguntou Helena. Não hoje. Ele se surpreendeu com as próprias palavras. Pensei em conhecer o lugar. Helena arregalou os olhos. Sério? Sério. Ele levantou. Quer vir? Ela quase caiu da cadeira. Você está me convidando? Estou. Daniel não sabia por quê, mas estava. Se quiser, claro. Eu quero. Helena se levantou, empolgada. Deixa eu só trocar de roupa. Entrou correndo, coração acelerado. Não acreditava. Daniel estava abrindo uma porta, pequena, mas estava. Trocou rápido, vestido leve, sandália, passou o protetor. Pegou a bolsa, saiu. Daniel esperava. Também trocado. Bermuda, camisa, óculos, boné. Diferente. Mais relaxado. Os dois desceram. Caminharam pela praia. Juntos. Pela primeira vez de verdade. Helena mostrava as conchas. Falava sobre o mar. Sobre a natureza. Daniel apenas ouvia. Observava. Aprendendo quem ela era. Passaram por Carla. Ela acenou. Oi, Helena? Helena acenou de volta. Oi, Carla, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada de novo. Daniel olhou. Você a conhece? Conheci hoje. Helena sorriu. Ela é legal. Trabalha muito. Tem 2 filhos. Sonha em voltar a estudar. Você descobriu tudo isso em uma conversa? Descobri. Helena deu de ombros. As pessoas adoram falar quando alguém realmente escuta. Daniel ficou calado, processando. Helena não era o que ele pensou, não era superficial. Não era fútil, era real. Almoçaram juntos, no restaurante da praia. Comida simples, peixe fresco, arroz, salada. Conversaram, sobre nada importante, mas conectados. Por que você aceitou o casamento? Perguntou Daniel de repente. Helena parou. Colocou o garfo. Pela minha família. Explica. Ela respirou fundo. Meu pai fez investimentos ruins. Perdeu tudo. Estava endividado, desesperado. Sua família ofereceu uma saída, o casamento. Em troca, você pagaria as dívidas. Salvaria minha família. E você aceitou. Sim. Helena olhou para ele.
Porque meu irmão tem deficiência auditiva, precisa de cuidados, de tratamento. Sem dinheiro, ele ficaria desamparado. Eu não podia deixar isso acontecer. Daniel sentiu algo apertar no peito. Você sacrificou sua vida pela sua família. Não foi sacrifício. Helena sorriu triste. Foi amor. Você faz qualquer coisa por quem ama. As palavras ecoaram. Daniel desviou o olhar. Pensou na própria família. Fria, calculista, só interessada em dinheiro, em poder, nunca em amor, nunca em sacrifício. Você é incrível, disse baixo. Helena piscou. O quê? Você ouviu. Ele olhou para ela. Eu estava errado sobre você. Errado como? Eu pensei que você era mimada, fútil, que só aceitou porque queria dinheiro. Ele balançou a cabeça. Mas você não é nada disso. Você é genuína. Helena sentiu o peito aquecer. Obrigada. Desculpa. Daniel segurou a mão dela. Primeira vez que tocava de verdade. Por como te tratei. Você não merecia. As lágrimas vieram. Helena não segurou. Eu só queria uma chance. Eu sei. Ele apertou a mão dela. E eu vou te dar, se você ainda quiser. Eu quero. Ela sorriu através das lágrimas. Mais do que tudo. Os dois ficaram assim, mãos dadas, olhando um para o outro, e pela primeira vez viram, de verdade, sem máscaras, sem muros, só eles. O dia continuou diferente, leve, conectado. Nadaram juntos, riram juntos, conversaram de verdade, sobre sonhos, sobre medos, sobre vida. À noite voltaram para a suíte, exaustos, mas felizes. Obrigado por hoje, disse Helena. Obrigado você. Daniel sorriu, primeira vez sincero. Por me mostrar quem você é. Sempre estive aqui. Ela encostou no batente. Você só não olhava. Eu sei. Ele se aproximou. Mas agora eu vejo, e não vou mais desviar. Helena sentiu o coração explodir. Era o começo. Finalmente. Os dias seguintes foram transformadores. Daniel e Helena passaram a fazer tudo juntos. Café da manhã na varanda, passeios pela praia, mergulho, conversas longas sob as estrelas. O gelo estava derretendo, devagar, mas estava. Daniel começou a fazer perguntas. De verdade. Queria conhecer, entender, descobrir quem era a mulher que aceitou sacrificar a própria felicidade pela família. Me conta sobre seu irmão, pediu ele em uma tarde. Estavam deitados na areia. O sol começando a se pôr. Helena virou para ele. Miguel? Sim. Helena sorriu. Os olhos brilharam. Ele é incrível. 22 anos. Perdeu a audição aos 5. Meningite. Foi devastador para a família. Como vocês lidaram? Aprendemos Libras. Todos. Eu, meus pais. Adaptamos a casa. Colocamos ele em escola especializada. Helena olhou para o céu. Foi difícil, mas ele nunca desistiu. É forte. Mais do que eu. Duvido. Daniel virou de lado, olhando para ela. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Não sou. Helena riu. Só faço o que precisa ser feito. Exatamente. Ele tocou o rosto dela, suave. Força não é não ter medo. É ter medo e fazer mesmo assim. Helena sentiu algo derreter dentro dela. Você mudou. Você me mudou. Daniel encostou a testa na dela. Eu não sabia que podia sentir assim de novo. Sentir como? Vivo. Ele fechou os olhos. Você me fez sentir vivo. Os dois ficaram assim, juntos, conectados. Sentindo algo crescer, algo verdadeiro, assustador, mas lindo. Me conta mais, pediu Daniel. Sobre sua vida antes de mim. Helena pensou. Não era glamourosa. Eu trabalhava em uma escola como assistente de professora. Ganhava pouco, mas amava. As crianças me enchiam de alegria. Por que parou? Quando meu pai perdeu tudo, precisei ajudar mais em casa, cuidar do Miguel, tentar segurar as pontas. Ela suspirou.
Foi quando sua família apareceu, com a proposta. Daniel apertou a mandíbula. Eu sinto muito, por você ter sido colocada nessa posição. Não foi sua culpa. Mas eu não facilitei. Ele sentou, puxou os joelhos. Eu fui cruel. Te tratei como se você não importasse. Helena sentou ao lado. Você estava se protegendo. Não justifica. Daniel olhou para ela. Você merecia respeito, desde o primeiro dia, e eu não dei. Mas está dando agora. Ela segurou a mão dele. É o que importa. Daniel entrelaçou os dedos nos dela. Eu quero compensar. Quero te fazer feliz. Você já está. Helena sorriu. Só de me ver. De conversar comigo. De estar presente. É mais do que eu esperava. Você merece mais. Ele beijou a mão dela. E eu vou te dar. Prometo. Os dias viraram noites. As noites viraram conversas profundas. Sobre tudo. Infância, sonhos, arrependimentos, medos. Qual seu maior medo? Perguntou Helena em uma dessas noites. Estavam na varanda. Céu estrelado. Som do mar ao fundo. Daniel pensou. Perder de novo. Perder o quê? Alguém que eu amo. Ele olhou para ela. Eu já perdi. Minha mãe. Meu pai emocionalmente. Minha ex-esposa, embora ela nunca tenha sido minha de verdade. E eu tenho medo de perder você. Helena segurou o rosto dele. Você não vai me perder. Como pode ter certeza? Porque eu escolho ficar. Ela beijou a testa dele. Todos os dias. Eu escolho você. Daniel fechou os olhos. Sentiu algo quebrar dentro dele. O último muro, a última defesa, estava caindo, e ele deixou. Eu te amo, disse, baixo, mas firme. Helena parou de respirar. O quê? Eu te amo. Daniel abriu os olhos. Olhou para ela. Eu sei que é rápido. Eu sei que não faz sentido. Mas é verdade. Eu te amo. As lágrimas vieram. Helena riu através delas. Eu também te amo. Daniel a puxou, beijou. Pela primeira vez de verdade. Não como obrigação, mas como escolha, como desejo, como amor. O beijo foi longo, profundo, cheio de tudo que foi reprimido, tudo que foi negado, tudo que finalmente era permitido. Quando se separaram, os dois estavam sem ar, sorrindo, chorando, completos. Eu não quero mais quartos separados, disse Daniel. Nem eu. Helena encostou a testa nele. Quero estar com você, de verdade. Sempre. Ele a abraçou. Para sempre. E naquela noite, eles finalmente se tornaram marido e mulher. Não no papel, mas no coração, na alma, na essência. Os dias restantes da lua de mel foram perfeitos. Não porque tudo era fácil, mas porque estavam juntos, enfrentando, crescendo, amando. Daniel descobriu cada camada de Helena. Sua bondade, sua força, seu humor, sua vulnerabilidade. E se apaixonou mais a cada descoberta. Helena descobriu o homem por trás da máscara, sensível, generoso, machucado, mas disposto a curar, e ela se entregou completamente. Eu nunca imaginei que seria assim, disse Helena em um dos últimos dias. Como? Feliz. Ela olhou para ele. Genuinamente feliz. Daniel a puxou para perto. Nem eu. Mas agora que sinto, não quero mais viver sem. Não vai precisar. Helena beijou ele. Estamos juntos agora, de verdade. De verdade. Ele sorriu. E nada vai mudar isso. Mas ambos sabiam que a volta para casa seria um teste. A família, as expectativas, a realidade. Seria diferente do paraíso que viveram. Você acha que vai dar certo? Perguntou Helena. Quando voltarmos? Vai. Daniel segurou o rosto dela. Porque eu não vou mais deixar ninguém nos separar. Nem minha família, nem a sua, nem ninguém. Nós decidimos. Juntos. Helena sorriu. Juntos. E eles acreditaram. Porque pela primeira vez tinham algo real. Algo que valia a pena lutar. A lua de mel estava acabando. Mas o amor?
O amor estava apenas começando. O penúltimo dia da lua de mel chegou com uma mudança. O céu estava carregado. Nuvens escuras, vento forte, tempestade se aproximando. Vai chover pesado, disse o recepcionista. Melhor ficarem no quarto, tempestade tropical. Daniel e Helena voltaram para a suíte. Trancaram as portas, fecharam as janelas, prepararam-se. Você tem medo de tempestade? Perguntou Daniel. Um pouco. Helena olhou para o céu. Quando eu era criança, um raio caiu perto da nossa casa. Nunca esqueci o barulho. Fica comigo. Ele a abraçou. Não vai acontecer nada. A tempestade começou devagar. Chuva leve, depois forte, depois violenta. O vento sacudia as janelas. O mar revolto batia nas pedras. O céu iluminado por raios constantes. Helena se encolheu no sofá. Abraçou os próprios joelhos. Tentou se acalmar. Mas cada trovão a fazia pular. Daniel sentou ao lado. Passou o braço ao redor dela. Está tudo bem, é só barulho. Eu sei, mas a voz dela tremia. Um raio caiu perto. Muito perto. O barulho foi ensurdecedor. Helena gritou. Pulou. Escondeu o rosto no peito de Daniel. Ele a segurou. Forte. Ei, estou aqui. Você está segura. As luzes piscaram. Apagaram. A suíte ficou no escuro. Só a luz dos raios iluminava. Helena tremeu. Daniel. Estou aqui. Ele beijou a cabeça dela. Não vou sair, prometo. Os minutos passaram. A tempestade continuou, violenta, implacável. Helena se agarrou a Daniel como se fosse sua única âncora. E ele deixou, segurou, protegeu, como nunca tinha protegido ninguém. Me conta uma história, pediu Helena, a voz abafada contra ele. História? Qualquer coisa, só para distrair. Daniel pensou. Começou a falar. Sobre quando era criança, sobre uma viagem com a mãe, sobre um dia perfeito na praia, antes dela ficar doente, antes de tudo desmoronar. Helena ouviu. A voz dele era calmante, suave, cheia de emoção. Aos poucos foi relaxando. A respiração desacelerou. O medo diminuiu. Obrigada, murmurou. Por quê? Por me acalmar, por estar aqui, por me fazer sentir segura. Daniel encostou o queixo na cabeça dela. Sempre vou te fazer sentir segura. Enquanto eu estiver vivo, nada vai te machucar. As lágrimas vieram. Helena virou. Olhou para ele. Mesmo no escuro, via os olhos dele. Sinceros, profundos, cheios de amor. Eu nunca tive isso, disse ela. O quê? Alguém que me protege, que me faz sentir que não estou sozinha. Helena tocou o rosto dele. Eu sempre fui a protetora, a que cuida, a que segura todos, mas ninguém nunca me segurou. Daniel sentiu o peito apertar. Agora tem. Eu vou te segurar, sempre. Promete? Prometo. Ele beijou ela, suave. Você não está mais sozinha. Nunca mais vai estar. A tempestade continuou lá fora, mas dentro da suíte havia paz, havia calor, havia amor. As horas passaram, conversaram sobre tudo, sobre nada, apenas estando juntos, apenas sentindo. Você acha que somos loucos? Perguntou Helena. Como assim? Por nos apaixonarmos tão rápido, por confiarmos tão rápido. Ela deitou a cabeça no colo dele. As pessoas vão dizer que é só ilusão, que vai passar. Deixa falarem. Daniel acariciou o cabelo dela. Eu sei o que sinto, e sei que é real. Como sabe? Porque pela primeira vez na vida eu quero acordar ao lado de alguém. Quero dividir meu dia, meus pensamentos, meu futuro. Ele olhou para ela. Antes de você, eu só queria estar sozinho. Agora, não consigo imaginar estar sem você. Helena sorriu. Eu também. Então não somos loucos. Ele beijou a testa dela. Somos só dois idiotas que demoraram para perceber o que estava na frente deles. Ela riu. Você acabou de me chamar de idiota? Chamei.
Ele riu também. Mas sou um idiota maior. Os dois riram, juntos. E mesmo com a tempestade rugindo lá fora, dentro havia luz. Havia alegria. Havia esperança. Quando as luzes voltaram, já era madrugada. A tempestade tinha passado. O mar estava calmo. O céu limpo. Estrelas brilhando. Passou, disse Helena. Passou. Daniel a ajudou a levantar. Vamos para a cama? Vamos. Ela segurou a mão dele. Deitaram juntos. Pela primeira vez compartilhando a cama de verdade. Não por obrigação, mas por escolha, por desejo, por amor. Daniel a abraçou por trás. Encaixou perfeitamente, como se fossem feitos um para o outro. Helena? Sim, eu estou com medo. Ela virou, olhou para ele. De quê? De estragar isso, de te machucar, de não ser suficiente. A voz dele saiu vulnerável, nua. Helena segurou o rosto dele. Você é mais do que suficiente. E nós vamos errar, vamos brigar, vamos nos machucar sem querer, mas vamos superar, juntos. Como pode ter tanta certeza? Porque eu escolho acreditar. Ela beijou ele. E você precisa escolher também. Daniel respirou fundo. Assentiu. Eu escolho. Escolho você. Escolho nós. Escolho acreditar. Então vamos ficar bem. Helena encostou a testa nele. Enquanto escolhermos um ao outro, vamos ficar bem. Os dois fecharam os olhos. Abraçados. Completos. Finalmente em paz. E enquanto dormiam, o mar lá fora sussurrava. A tempestade tinha passado. A calmaria tinha chegado. E com ela, a promessa de um novo começo. Um começo que nenhum dos dois esperava, mas ambos abraçaram, com todo o coração, com toda a alma, com todo o amor que tinham. Porque às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de obrigações, e os maiores amores dos começos mais improváveis. Daniel e Helena tinham começado como estranhos, forçados, presos. Mas agora eram parceiros, escolhidos, livres. E nada mais importava. O último dia da lua de mel chegou. Agridoce, não queriam ir embora, mas a vida real esperava. Daniel acordou primeiro. Olhou para Helena dormindo. Cabelo bagunçado. Rosto tranquilo. Lindo. Sorriu. Não conseguiu evitar. Como eu vivi sem você, pensou. Helena acordou devagar, abriu os olhos, viu ele olhando. Bom dia. Bom dia. Ele beijou ela, suave. Dormiu bem? Melhor do que nunca. Ela se espreguiçou. E você? Igual. Daniel a puxou para perto. Não quero ir embora. Nem eu. Helena encostou nele. Mas temos que voltar. Eu sei. Ele suspirou. E quando voltarmos vai ser diferente. Como assim? Daniel sentou. Olhou para ela. Sério. Minha família vai questionar. Vai cobrar. Vão esperar que continuemos com o acordo original. Casamento de fachada. E o que vamos fazer? Vamos ser sinceros. Ele segurou a mão dela. Vou dizer que não é mais um acordo, que é real, que eu te amo de verdade. Helena sentiu o peito aquecer. Eles vão aceitar? Não sei. Daniel deu de ombros. Mas não me importo. Você é minha prioridade agora. Não eles. Daniel. Helena tocou o rosto dele. Eu não quero causar problemas com sua família. Você não está causando. Eles causaram. Ao me forçar nesse casamento. Ele beijou a palma da mão dela. Mas no fim foi a melhor coisa que me aconteceu. Então eu agradeço. Mas vou viver da minha forma. Com você. Do nosso jeito. Helena sorriu. Nosso jeito. Nosso jeito. Ele a beijou. Você e eu. Contra o mundo se necessário. Os dois tomaram café. Arrumaram as malas. Despediram-se do resort. Carla veio se despedir. Vocês vão fazer falta, disse ela, abraçando Helena. Você também. Helena sorriu. Cuida-se. E não desiste dos estudos. Não vou.
Carla olhou para Daniel. Você tem uma esposa incrível. Eu sei. Daniel sorriu. Primeira vez sorrindo para outra pessoa além de Helena. Tenho muita sorte. O helicóptero os levou de volta. A viagem foi silenciosa, mas confortável, mãos dadas, olhando a paisagem, aproveitando os últimos momentos de paz. Chegaram em casa, a cobertura no Leblon, que antes era prisão, agora era lar. Vou mudar os quartos, disse Daniel. Como? Vou transformar o meu quarto no nosso quarto. Ele olhou para ela. Se você quiser, claro. Eu quero. Helena abraçou ele. Mais do que tudo. Os dias seguintes foram de adaptação. Daniel voltou ao trabalho, mas diferente. Saía mais cedo, almoçava com Helena, ligava durante o dia, estava presente. Helena começou a transformar a casa. Colocou vida, cor, calor, plantas, fotos, pequenos toques, e Daniel amava cada mudança. A casa está ficando linda, comentou ele em um jantar. Está ficando nossa. Helena sorriu. Não mais sua ou minha. Nossa. Gosto disso. Ele segurou a mão dela. Gosto de nós. Mas a tempestade estava chegando. A família de Daniel marcou um jantar, obrigatório, para discutir o casamento. Eles vão ser difíceis, avisou Daniel. Eu aguento. Helena apertou a mão dele. Estamos juntos, lembra? Juntos. Ele beijou ela. Sempre. O jantar foi tenso. A família inteira presente. Pais de Daniel, irmãos, tios, todos olhando, julgando, esperando. O pai de Daniel começou. Daniel, precisamos discutir o futuro da empresa. Com a fusão, esperamos que você assuma a presidência. Eu aceito. Daniel olhou para o pai. Mas com uma condição. Qual? Helena fica, como minha esposa de verdade, não como parte de um acordo. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Eu a amo. E vou viver com ela, do nosso jeito. Silêncio. Chocado. Ninguém esperava aquilo. A mãe de Daniel falou, voz gélida. Você não pode estar falando sério. Isso foi um acordo entre famílias, não amor. Foi um acordo. Daniel olhou para ela, mas virou amor. E não vou desistir disso. Você está sendo tolo. O pai bateu na mesa. Ela é uma oportunista, só quer seu dinheiro. Ela não é. Daniel se levantou. E eu não vou tolerar que falem assim dela. Helena tocou o braço dele. Daniel, tudo bem? Não está tudo bem. Ele olhou para ela. Eles precisam entender. Você não é o que eles pensam, você é incrível. E eu tenho orgulho de você. As lágrimas vieram. Helena sorriu. Obrigada. Daniel virou para a família. Eu aceito a presidência. Vou trabalhar duro. Vou fazer a empresa crescer. Mas minha vida pessoal é minha. E eu escolho Helena. Se vocês não aceitam, eu saio. Abro meu próprio negócio, mas não abro mão dela. O pai ficou vermelho. Você está me dando um ultimato? Estou. Daniel cruzou os braços. Escolhe. Me aceita como sou, ou me perde. Silêncio longo, tenso, pesado. A mãe de Daniel finalmente falou. Voz suave. Você realmente a ama? Mais do que tudo. Ela olhou para Helena. Estudou. Viu a sinceridade, a bondade, o amor nos olhos dela. Suspirou. Então tudo bem. Olhou para o marido. Deixa ele ser feliz. O pai bufou, mas concordou. Tudo bem, mas espero resultados na empresa. Vai ter. Daniel sentou, aliviado, vitorioso. O jantar continuou. Menos tenso. A família ainda era fria, mas aceitou, pelo menos externamente. Quando voltaram para casa, Helena desabou, chorou de alívio, de alegria, de medo liberado. Você foi incrível, disse Daniel abraçando ela. Você também. Helena olhou para ele. Você me defendeu. Sempre vou defender. Ele limpou as lágrimas dela. Você é minha, e eu sou seu. E nada vai mudar isso.
Os meses seguintes foram de construção, de crescimento, de amor verdadeiro florescendo. Daniel assumiu a presidência. Trabalhou duro, mas sempre voltava para casa, para Helena, para o lar que construíram juntos. Helena retomou os estudos. Começou um projeto social, ajudando crianças com deficiência auditiva. Daniel apoiou completamente. Financiou, divulgou, orgulhoso. Você está mudando vidas, disse ele em uma inauguração do projeto. Estamos mudando, Helena corrigiu. Juntos. Um ano depois, na mesma praia de Angra dos Reis, eles voltaram. Aniversário de casamento. Quem diria, né? Disse Helena deitada na areia. O quê? Que um casamento forçado viraria o maior amor da nossa vida. Daniel riu. Eu jamais imaginei, mas agradeço todos os dias. Eu também. Helena virou para ele. Você me salvou de uma vida vazia, de ser invisível. Você me salvou também. Daniel segurou o rosto dela. De ser frio, de ser sozinho, de não viver de verdade. Os dois se beijaram, sob o sol, com o mar como testemunha, e o amor como vencedor. Para sempre? Perguntou Helena. Para sempre. Daniel sorriu. Você, eu e todo o amor que construímos. E eles construíram, dia após dia, com escolhas, com esforço, com amor incondicional. Tiveram filhos, 2, uma menina e um menino, cheios de vida, de alegria, criados com amor, com presença, com exemplo. A família de Daniel aprendeu a amar Helena. Viram quem ela era de verdade e se arrependeram das primeiras impressões. A família de Helena prosperou. O pai reconstruiu o negócio, com a ajuda de Daniel, mas sem dependência. Miguel encontrou seu caminho, trabalhando em design, feliz, independente. E Daniel e Helena, eles viveram, amaram, riram, brigaram, fizeram as pazes, cresceram juntos, sempre juntos. Anos depois, velhos e de mãos dadas, sentados na varanda da casa de praia que compraram juntos, Helena perguntou: se pudesse voltar atrás, mudaria algo? Daniel pensou. Sorriu. Não, nada. Porque tudo nos trouxe aqui. E aqui é perfeito. É mesmo. Helena encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada por me escolher. Obrigado você por não desistir de mim. Ele beijou a cabeça dela. Você foi a melhor surpresa da minha vida. E enquanto o sol se punha pintando o céu de laranja e rosa, eles ficaram ali, juntos, como sempre, como para sempre. Porque às vezes o destino usa obrigações para revelar o que o coração tentava negar. E quando você se abre, quando você arrisca, quando você escolhe o amor, a vida te recompensa com mais do que você sonhou, com mais do que você imaginou. Com tudo. E Daniel e Helena tinham tudo, porque tinham um ao outro, e no fim era tudo que realmente importava. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e me conta nos comentários. Você acredita que o amor pode nascer das situações mais improváveis? Acredita que vale a pena arriscar? Deixe a sua opinião aqui embaixo. E não esquece de compartilhar essa história com alguém que precisa acreditar no poder das segundas chances. Até a próxima!